Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos. Deus possa, neste momento aí, derramar graça sobre a sua vida. Esse momento aí que está reunido aí com a família, ligado com a palavra. Eu desejo que o Senhor venha falar bem alto ao seu coração, amém? Através dessa palavra gloriosa que o Senhor tem colocado aqui em nossos corações, amém? Vamos orar ao Senhor Jesus, creio que Ele tem algo todo especial. Fomos chamados para uma grande obra, amém? Querido e eterno e soberano Deus, quero apresentar, meu Deus, a vida do teu servo, da tua serva, de cada filho teu, Pai. Quero apresentar a ti a minha vida, Pai. Nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença. Desejamos te louvar, te engrandecer. Desejamos apresentar, meu Deus, todo o nosso ser a ti, Pai. Abençoa esta vida que está aí do outro lado, Pai. Com coração desejoso, Pai, de receber a tua palavra, de ser útil na tua presença, Pai. Usa como canal neste momento, Pai, cada vida para te engrandecer e te honrar. Diante de qualquer situação, dificuldade, Pai, prepara o teu povo para te servir, nos prepara para te adorar, para te engrandecer e honrar o teu santo e poderoso nome, Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa a congregação, abençoa todos aqueles que estão a receber a palavra, meu Deus, através dessa porta aberta, Pai. Teu Espírito Santo venha glorificar o teu nome na vida de cada servo teu, Pai. Assim nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos, meu Pai. No nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Uma bênção maravilhosa estarmos mais uma vez na igreja para juntos compartilharmos a palavra de Deus essa noite abençoada que Deus nos dá. Eu quero falar aqui sobre o preço do discipulado. Falar um pouco aqui sobre o discipulado e a renúncia. E vamos falar também sobre o desafio de fazer discípulos, né? Então são dois pontos que eu quero aqui tratar com os irmãos. Você possa ser abençoado aí pelo poder dessa palavra tão rica e poderosa que é a palavra do nosso Deus. Pode abrir aí a sua Bíblia ou conferir aí Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14 como a leitura base para a nossa meditação nessa noite, né? Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos falar sobre o preço do discipulado. Vemos aqui o Senhor Jesus, ele falando aí no Sermão do Monte sobre a questão das duas estradas, né? Das duas estradas, como também das duas portas, né? Então uma é estreita e a outra é larga. Então ser discípulo de Jesus, queridos e amados, né? Tem que pagar um preço. Ninguém pode seguir a Jesus sem pagar um preço na vida. É uma troca. Seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus, é você renunciar o seu próprio eu e assumir na sua vida a presença de Deus. E para ter essa presença na vida, é necessário entrega,
muita renúncia. Então esse foi um dos temas abordados por Jesus do Sermão do Monte, a questão do preço do discipulado. Jesus, de todas as maneiras, ele desenvolveu ali aquele sermão e ele tratou ali de várias questões, de vários pontos, para que cada discípulo dele, para que todos aqueles que estavam ali a escutar, e para nós hoje, está escrito na palavra, ele deixou para nós, para que todo aquele que desejar seguir a ele entenda que tem um preço a pagar. Não pode ser discípulo de Jesus sem ter uma renúncia, né? Quando ele fala aqui, olha, entrai pela porta estreita, largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Porque o próprio Jesus ele vai apresentar essa escolha para o homem. Então o homem tem o direito de escolher. Então disse Jesus há dois caminhos, né? Ele foi claro. Ele diz, um é espaçoso, não exige renúncia nenhuma. O homem pode fazer o que ele quiser, esse caminho largo, ele pode ser o que ele quiser, ele pode tomar as decisões que ele quiser, mas é um caminho que vai levar à perdição. E o outro, Jesus disse que é estreito, né? O caminho a ser seguido pelo discípulo. Então o homem pode escolher, ou ele vai caminhar na estrada larga ou no caminho estreito. Então muitos pregadores, né, contemporâneos têm barateado, né, baratearam a mensagem do Evangelho, que o Evangelho é o Evangelho de amor, é o Evangelho de graça, é o Evangelho que muda a vida do homem, é o Evangelho de paz, mas também, irmãos, é o Evangelho que exige, é uma palavra que exige. Muitos pregadores aí baratearam o Evangelho, né? E tornando assim uma mensagem que não se compatibiliza, né, com os ensinos de Jesus, que não estão enquadrados nos ensinos de Jesus. O evangelho fácil, que as pessoas fazem o que querem, vivem da forma que desejam, andam de todas as maneiras, praticam o que querem praticar, falam o que querem falar, e para elas é como se não tivesse nenhum problema. Mas ser discípulo de Jesus requer renúncia, não pode viver de qualquer maneira, né? Então esse evangelho barateado aí, muito fácil, não é o evangelho do Senhor Jesus. Então é exatamente o que eu quero passar aqui para você, a palavra que já fala comigo, né, que a gente já se alegra ao meditar, e a gente passa com alegria para você, para que você possa ser um discípulo, para que você possa ser alguém que está andando segundo os passos do Mestre. Glória a Deus. O discipulado e a renúncia. A palavra-chave da vida do discípulo de Jesus é renúncia. Foi assim com os 12 discípulos escolhidos, né, para o apostolado. Deixaram as suas atividades cotidianas para seguir a Jesus. Renúncia envolve resignação, rendição, concessão, libertação e entrega total. O Senhor não quer nada pela metade. Ou é tudo ou nada. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós estamos entregando todo o nosso ser, entregando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo.
para que Deus possa usar as nossas vidas da forma que Ele deseja. Alguns Deus usa com mais calmaria, tem pessoas que têm um temperamento mais calmo, mais tranquilo, tem uma maneira de falar mais mansa, outros são mais eloquentes, são mais agitados, mas o importante é que Deus te chamou e Ele vai usar você do jeito que Ele deseja te usar. Amém? E Ele vai usar, porque Ele é poderoso. O importante é que você se coloque à disposição dEle, como discípulo dEle, para que Ele possa manifestar na sua vida a vontade dEle. Então, renúncia não é um processo, a renúncia não é um processo fácil. É diária, contínua e dolorosa, mas é a direção correta que temos que tomar para experimentar a plenitude de Deus na nossa vida. A renúncia é o estreito caminho que temos que percorrer como preço de ser e fazer discípulos. Hein? Então nós vamos percorrer, nós vamos caminhar nesse caminho estreito que é a renúncia, porque, irmãos, é algo diário. Todo dia temos que renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso eu. Todo dia é nos apresentado alguma coisa que não agrada a Deus, que muitas vezes agrada a carne, chama a atenção da carne, mas exatamente pelo fato de entregar a vida ao Senhor Jesus e querer seguir os passos do Mestre, então nós não podemos trocar a luz pelas trevas. São desejos, são vontades que têm que ser crucificadas na cruz de Cristo, para que haja a libertação. Porque, como eu já falei aqui, a renúncia, ela vai envolver o quê? A rendição total, ela vai envolver uma entrega contínua, que muitas vezes se torna dolorosa, né? E você vai ter que fazer essa escolha. E se você fizer essa escolha, você vai passar por todo esse processo diariamente, né? Sempre, porque todo dia é renúncia para servir a Deus. Tem que renunciar a alguma coisa. Por isso que é um caminho estreito, né? Não é um caminho largo, é um caminho estreito. E nós vamos percorrer pagando esse preço para se tornar a cada dia um discípulo de Jesus. E o discípulo, ele precisa, o que ele precisa fazer? Ele precisa renunciar à velha vida e o pecado. Ele precisa renunciar a si mesmo. Ele precisa renunciar à religiosidade que não nos aproxima de Deus. Ele precisa renunciar às falsas aparências, né? Tudo isso aqui o discípulo precisa fazer para seguir o Mestre, né? Então vamos ver aí o que diz a palavra em Mateus capítulo 16, versículo 24 e o versículo 26. Separei aqui alguns versículos. Mateus 16, versículo 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se guardar o mundo inteiro, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Então, nós temos essa escolha a fazer na nossa vida. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, tem que se negar a si mesmo. E o homem, para ganhar a sua alma, ele tem que fazer uma troca. Para salvar a sua alma, ele tem que fazer uma troca, fazer uma decisão. Ele tem que entregar a vida dele para Jesus, porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achar a vida. Porque a vida com Deus é a melhor vida
pode existir aqui nessa terra e lá na glória celestial. Então, Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 20, diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui você vai perceber que foi exatamente a decisão que os discípulos tomaram quando Jesus os chamou, quando Jesus fez aquele convite. Eles deixaram as suas atividades cotidianas e eles responderam à chamada do Mestre. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Então isso é ser discípulo do Senhor Jesus. É obedecer, é receber, é responder ao seu chamado, à sua chamada, e entregar a vida a Ele todos os dias na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que o discípulo tem que fazer é renunciar à velha vida e o pecado. Em João capítulo 5, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim, olha: mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, quando aqueles homens chegavam-se diante do Senhor Jesus, que eles estavam com qualquer tipo de problema, fosse uma cegueira física ou espiritual, fosse um aleijado, um coxo, fosse uma pessoa que vivia ali acorrentada por demônios ou presa pelo pecado, e Jesus libertava aquele povo, Jesus sempre dizia para eles, que eles não pecassem mais, que eles estavam sendo abençoados ali com a cura, com a salvação, com o perdão dos pecados, mas que eles procurassem mudar a vida, compreender que o evangelho não é só receber bênção, porque tem muitos que só pregam bênção, é só coisa maravilhosa e boa. Venha que aqui sua vida vai mudar, que você vai conquistar, que você vai ter o melhor. Claro que o Senhor promete para nós o melhor dessa terra, mas tudo de melhor que Deus tem para nós tem um preço a pagar. E o melhor que eu creio que Deus tem para nós é a salvação da nossa alma. As demais coisas são acréscimo, como eu sempre falo. Mas o evangelho não é evangelho para que você possa vir confiando só na riqueza material, nas coisas terrenas desta terra. Não. Quando Jesus disse: não peques mais, para que eles desfrutassem da maior riqueza, ou melhor, que é a presença de Deus na vida deles. Então Jesus orientou os seus discípulos a renunciar ao pecado e a mudar de vida. Ser discípulo significa passar pelo novo nascimento. E nós temos aí esse episódio da Bíblia Sagrada, em João capítulo 3, o versículo de número 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós temos dois episódios aí. Nós temos essa passagem de Nicodemos e nós temos também em João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 11, que fala da mulher adúltera. Eu acho interessante, irmãos, essas duas passagens, porque aí vai mostrar um homem rico, um homem que era religioso, tinha todo o conhecimento, era um homem importante ali, mas ele, apesar de conhecer a lei, apesar de ser um homem conhecedor de muitas coisas, mas ele tinha as suas indagações, ele tinha as suas dúvidas, e ele tinha uma grande necessidade de salvação na vida dele. E ele foi procurar Jesus. Depois que Jesus
explicou para ele, né, todo o processo, como é que um homem pode fazer para ser salvo, tem que nascer de novo. E Nicodemos, ele compreendeu, né, que precisava nascer de novo da água e do Espírito. No momento ele não entendeu, mas o Senhor foi muito claro com ele, e depois ele entendeu o plano de Deus na vida dele, o projeto que Deus tinha para ele. Então ele tinha que entender que tinha que ter uma renúncia. Não era só o fato dele ser uma pessoa religiosa. Não era só o fato dele ser ali um homem da lei, não. Mas ele tinha que começar a mudança lá dentro dele. Tirar tudo aquilo que impedia Jesus ser o centro na vida dele. Porque servir a Deus, irmão, ser discípulo de Jesus, é colocar Jesus como prioridade na nossa vida, no nosso interior, em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. E depois Jesus teve aquele encontro ali com aquela mulher pecadora, que os homens iam apedrejá-la. Em João capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. E o Senhor Jesus, depois que revelou o pecado daqueles homens, fez eles sentirem que eles também viviam em pecado, que eles não eram melhores do que aquela mulher, e eles saíram ali e aquela mulher ficou só com Jesus. E que coisa boa é você estar sós com Deus. É o momento que você fica ali, você e Deus. E aquela mulher estava ali, a vida, Jesus e a morte. E aquela mulher pensava que ia morrer. Mas aí Jesus vai dar uma nova direção para aquela mulher. E ele vai dizer para ela: ninguém te condena, ninguém te condenou, né? E ela disse: não, Senhor. Aí Jesus disse: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então, como é maravilhoso, como é glorioso, quando o homem entende o que é ser discípulo. Não é só ouvir essa palavra, irmãos, e se alegrar no templo, se alegrar naquele momento, contar a vitória e depois voltar para a mesma situação em que estava, não. Ser discípulo de Jesus é renunciar à velha vida e o pecado e ter uma nova vida, como Jesus disse para Nicodemos. Então a mulher que até então vivia adultério foi totalmente perdoada por Jesus. O preço que ela tinha que pagar era, a partir daquele momento, renunciar ao seu pecado e viver uma nova vida se quisesse ser uma seguidora do Senhor. Ela que tinha a escolha, ela que escolhia. Se ela quisesse seguir a Jesus, ela tinha que abandonar aquela vida que ela tinha. Tem muitos irmãos que querem servir a Deus, mas uma hora está servindo ao Senhor, outra hora está fazendo a vontade do inimigo. E não pode, a Bíblia diz que não pode. Se você faz essa escolha, tem que pagar o preço, estar na presença de Deus. Segunda coisa é renunciar a si mesmo. Mateus 16, do versículo 24 ao versículo de número 25, né? A Bíblia diz aqui no versículo 24 e 25, então disse Jesus a seus discípulos, vou repetir aqui: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, vai achar a sua vida. É uma renúncia do eu. Esse talvez seja aí um dos maiores preços do verdadeiro discipulado, pois envolve a renúncia daquilo que nós somos e queremos ser, para que prevaleça em nós a vontade divina. Então tem que renunciar àquilo que muitas vezes nós somos, ou muitas vezes queremos ser. E tem que trocar para ser alguém que Deus quer que nós somos, do jeito que Deus quer. É a melhor maneira, o preço é alto, mas é a melhor maneira de ser feliz, é permitindo que a vida de Deus se manifeste na nossa vida. E Jesus ofereceu essa escolha para nós. Negar-se a si mesmo implica deixar de lado interesses pessoais. É dizer sempre sim à vontade de Deus
e sempre não a nossa vontade. É renunciar o eu, né? É requisito indispensável para o discípulo. Então esse é o requisito do Senhor, é indispensável para o discípulo. O Senhor oferece essa escolha para nós. Quiser ser discípulo, tem que renunciar a si mesmo. Quando Jesus diz, tome a tua cruz e siga-me, tem muitas pessoas que, quando testemunham, dizem, a minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é o meu marido. Tem pessoas que dizem, é o meu filho. Não, irmãos, quando Jesus disse isso, seu filho não é a sua cruz, seu marido não é a sua cruz, né? Mas é o próprio eu, porque o desafio maior é renunciar ao nosso eu, é permitir com que Deus seja o centro da nossa vida, né? A nossa total segurança, a âncora do nosso destino. Então, quando você coloca Jesus como centro da vida, todas as coisas vão ser abençoadas e acrescentadas. Mas aí é onde está o grande desafio. Porque tem as vontades, tem os desejos, mas aí para ser discípulo tem que renunciar ao seu próprio eu. Renunciar à religiosidade que não nos aproxima de Deus. João 3, do versículo 1 até o versículo de número 10. João 3, do versículo 1 até o versículo de número 10, que vai falar exatamente sobre Nicodemos. Tenho certeza que você conhece aquela passagem. Nicodemos, que ele procurou Jesus, queria saber como é que fazia para receber a salvação, para viver a vida de Deus, porque ele percebia que Jesus era de Deus, porque ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse de Deus. Jesus disse que para ter uma nova vida, para ter a salvação, o homem teria que nascer de novo. E ele não compreendeu muito bem aquilo, mas como já falei, depois ele entendeu. E ele foi alvo da bênção, da graça de Deus. Então o homem é, por natureza, um ser religioso. E por isso é levado a procurar uma divindade para adorar, seja ela qual for. Mas isso nunca garantirá o encontro com o verdadeiro Deus. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus achando que a sua posição religiosa era suficiente para agradar ao Senhor. Mas de imediato Jesus deixou bem claro que Nicodemos precisava renunciar à sua religiosidade para assumir o papel de discípulo de Jesus. Então, o que nos salva não é a religiosidade. O que nos salva é Jesus Cristo. O que nos salva é a pessoa de Cristo na nossa vida. Por isso Jesus diz que aquele que quiser, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tem que aceitar Jesus. Tem que entregar a vida para Jesus. É uma troca. Então, esse homem era uma pessoa altamente religioso. Mas ele não, a religião dele não deu a certeza de salvação para ele, porque só Jesus ele dá essa convicção de salvação. Então Jesus convida o homem a renunciar esse espírito de religiosidade, essa vida que impede as pessoas de contemplar o verdadeiro Deus. Nosso Deus se manifesta de uma forma, irmãos, pessoal com o homem. Ele fala profundamente dentro do homem. Nós não precisamos de qualquer outra coisa a não ser coração contrito e aquebrantado e uma vida entregue a Deus para sentirmos a glória de Deus nas nossas vidas. Então Nicodemos compreendeu, ele teve que renunciar a essa vida de religiosidade e assumir, uma nova vida na presença de Deus. Renunciar às falsas aparências. Mateus 23, do versículo 2 até o versículo de número 10. Mateus 23, 2 a 10, fala sobre João Batista, E eu vou ler aqui somente o versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui João Batista pregava com muita ousadia.
João Batista era aquele pregador eloquente, era aquele homem que ele denunciava mesmo o pecado. E ele não tinha medo de mostrar que o homem precisava mudar, não. Então, quando ele via aquelas falsas aparências, ele ia lá e ele denunciava mesmo. Perdeu a cabeça, morreu. Decapitaram João Batista. Mas até hoje, a palavra de Deus poderosa, viva e poderosa, fala profundamente conosco. Porque ele mesmo dizia que importa que o Senhor Jesus crescesse na vida dele e que ele diminuísse, né? Então, certamente, já ouvimos essa frase: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esse era o discurso dos fariseus, certo? Na época de Jesus e ainda hoje, o é de muitos que não têm real compromisso com Deus. Ser discípulo e discipular envolve, antes de tudo, comprometimento com o Senhor Jesus e com aqueles a quem estamos discipulando. Portanto, renunciar à falsa aparência é vital na prática do discipulado. O discípulo precisa ser reflexo do seu mestre. Nossos fiéis discípulos serão reflexos daquilo que realmente nós somos na presença do Senhor. Então, essa era a atitude dos fariseus. Eles andavam de uma forma bem diferenciada. Eles procuravam mostrar uma coisa que, na verdade, eles não eram. Falavam daquilo que eles não viviam. Então, eles falavam em Deus. Eles, muitas vezes, faziam crítica até àqueles que serviam a Deus, porque criticavam, muitas vezes, por não lavarem as mãos, criticavam por milagres que Jesus fazia no dia de sábado. E eles exigiam demais das pessoas, e quando Jesus olhava para eles, não via nada de bom. E Jesus chegou a chamar eles de sepulcros caiados, porque por fora eles tinham uma vida aparentemente muito bela, mas dentro deles, irmãos, estava tudo desordenado. Então é como você rebocar uma parede, deixá-la bem bonita, mas a parede por dentro, os ferros estão tudo enferrujados, as colunas estão tudo ali rachadas, e a pessoa só passa aquela reboco e depois pinta, mas dentro daquela parede o negócio está feio. Foi isso que Jesus tratou. Então, tanto ser discípulo como discipulador exige total renúncia. E João Batista, ele foi direto. Ele foi tão severo, irmãos, tão ousado na palavra, que quando a filha de Herodias dançou ali, e o rei disse que ela pedisse, até a metade do reino, pedisse o que ela quisesse, que ele faria por ela. E ela chegou para a mãe e Herodias disse: pede a cabeça de João Batista. Porque Deus tinha denunciado, porque João Batista tinha denunciado o pecado daquela mulher, né? Então, é a raiva, a ira, muitas vezes, por causa da verdade, da palavra de Deus. Então, nossos fiéis discípulos serão reflexos daquilo que realmente nós somos. Mateus 10, versículo 24 e versículo 25. Mateus 10, 24 e 25. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 10, versículo 24 e o versículo 25. Glória a Deus. Pensei que eu tinha notado. Mateus 10, 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mateus, glória a Deus. Mateus 10, versículo 24 e o 25. Então, olha, o que fizeram com Jesus?
Chamaram Jesus de Beelzebu, chefe dos demônios. Criticaram João Batista. Então não tenha medo de servir a Deus por causa das críticas. Porque se o próprio mestre passou por situação difícil, você vai passar também. Todos nós vamos passar. E vamos ler também Lucas 9, de 57 a 62. E vamos perceber aqui a questão, como é sério essa questão de servir a Deus, de ser discípulo de Cristo. A Bíblia diz que o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. O discípulo, ele tem que adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus em Lucas 9, de 57 a 62. Então, eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão do arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Uma palavra forte, né? Mas é a palavra de Deus. Então, um chegou para Jesus e pediu para seguir a Jesus. Jesus disse: olha, as aves dos céus as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Né? Era uma escolha daquele homem. Então, se ele quiser seguir a Jesus, Jesus não tinha muita coisa ali para oferecer a ele em descanso, porque Jesus estava na caminhada, Jesus estava na peleja, Jesus estava fazendo a obra de Deus, né? Jesus estava ali desenvolvendo o seu ministério terreno e convidando homens que, na verdade, quisessem tomar a decisão de seguir os passos dele. Teria que fazer uma escolha, como já disse. Então, o outro vai dizer para o Senhor, pedir para seguir. Mas primeiro deixa eu enterrar os mortos. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O outro: deixa eu me despedir dos meus, da minha família. E Jesus disse, né, que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então a escolha é Jesus Cristo. Quer servir a Deus? Jesus em primeiro lugar. Renunciar à falsa religiosidade, renunciar às aparências, né? Aparência de santidade, aparência de tanta coisa que Deus sabe, irmãos. Deus conhece, né? Às vezes o homem, na primeira atitude, ele já mostra quem ele é. Não adianta, ninguém engana o Senhor. Então tem que deixar Deus começar a trabalhar lá de dentro. Acalmar o coração, encher o coração de graça, de amor, de perdão. Né? Foge das contendas. Né? Foge daquelas pessoas que querem contender, que querem discutir. Não entre em questões desnecessárias, desgastantes. Mas se guarde na calmaria, na proteção de Deus, para que Deus possa se agradar, para que Deus possa abençoar. Por isso que lá no Salmo 1 a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aonde é que você está? Com quem você está? Né? Procure estar com Jesus. Seguir ao Senhor Jesus. Vai ter situações que você vai ser convidado a brigar, vai ser convidado a discutir, vai ser convidado a se chatear, mas se coloca na presença de Deus. Porque a Bíblia diz, se chamaram Jesus de Beelzebu, chefe de demônio, o que não fará
com aquele que quer servir a Jesus, né? O importante é que você siga o Senhor Jesus, o Mestre. Segundo ponto e último, né? O desafio de fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20, né? Jesus diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas se perguntam por que nós temos esse desejo, essa vontade de pregar o Evangelho, de chegar para alguém, falar de Jesus, dizer que Jesus é maravilhoso, porque nós temos essa ordem, irmãos. Jesus nos deu uma ordem imperativa, ide pregar o Evangelho a toda a criatura, né? E a Bíblia diz, né, que aquele que crê e for batizado será salvo. É o Senhor Jesus que diz. E ele manda ide fazer discípulos de todas as nações e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a eles a guardar toda a verdade. Porque aí a promessa de Jesus é essa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que temos esse interesse de fazer discípulo, né? Então, o que é discipular? O discipulado é longo, processo que se inicia na conversão da pessoa e se estende por toda a vida, até que gradativamente seja feita semelhante a Cristo. Olha o que diz em Efésios 4, versículo de número, louvado seja Deus, de número 13. A palavra de Deus diz assim, que todos cheguemos à unidade da fé, né? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É uma questão, certo, de você continuar, de você começar. Então, o discipulado começa a partir do momento que a pessoa ela reconhece que é pecadora, entrega a vida para Jesus, ela se converte a Cristo e se estende a vida toda. Todo dia nós somos discipulados, ensinados pelo nosso mestre através da palavra, pelos nossos mestres, por aqueles que Deus tem colocado sobre nós, né, como autoridade, vidas que o Senhor tem colocado para nos abençoar. Nunca queira ser maior do que o seu mestre, né? Tem tanta gente querendo ser mestre, né, irmãos? A Bíblia diz que ao mestre muito é exigido, né? Tem pessoas que precisam aprender a se colocar no seu lugar. E Deus tem colocado pessoas para te abençoar, né? Não queira ser maior, mas se coloque no ponto que Deus tem permitido a você para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida completa, até chegar à estatura de um varão perfeito na presença do Senhor Jesus. A ordem de Jesus, fazer discípulos, é uma ordem, né? Quando nos tornamos seguidores de Jesus, dele recebemos a sublime tarefa de fazer discípulos. Foi Jesus que disse, de fazer discípulo em meu nome. A ordem não foi dada à multidão, mas aos discípulos. Então Jesus convidou aqueles 12, e Jesus deu ordem ali para eles. Depois Jesus teve um momento que mandou, né, sair de casa em casa, levando ali a palavra. E o Senhor nos convocou e nos chamou e tem proposto no coração da igreja a responsabilidade de pregar o evangelho do Senhor aqui nessa terra, fazer discípulos. Só pode discipular quem tem disposição para aprender, né? Mateus 11, versículo de número 29, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, né? Então Jesus ele oferece ali ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Ele vai dizer porque o fardo dele não é pesado,
é leve, porque Ele vai dar graça, Ele vai abençoar no nome de Jesus. Então tem que aprender com Jesus, tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Para fazermos discípulos, precisamos antes ser discípulos do Senhor. Para sermos discípulos e, consequentemente, discipuladores, precisamos ter muita disposição para aprender a seguir as lições ensinadas pelo Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Filipenses 2, versículos 5 e 8. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, próprio Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Ele assumiu a forma humana, ele veio aqui a essa terra em obediência a Deus, para cumprir todo o propósito de Deus nele. Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, da sua glória, e assumiu uma forma limitada, humana, para que pudesse cumprir tudo aquilo que Deus ordenou. O que Deus espera de cada um de nós? É que nós possamos nos submetermos à vontade de Deus, servir ao Senhor, seguir os passos do Senhor e cumprir também com o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós nesta terra. E um deles é: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, aquele que Deus te dá a oportunidade, pregue o evangelho, leve a palavra, né? E Jesus disse: chegar numa casa, receber a saudação, amém, senão a paz volta para ti, né? Se chegar numa casa e não quiserem receber a palavra, bate ali a poeira dos pés, se sinta, né, certo de que você cumpriu com aquilo que Deus determinou na sua vida, em nome de Jesus. Mas cumpramos a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Só pode discipular quem está pronto a obedecer. João 8,31 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então, só é discípulo de Jesus aqueles que procuram permanecer e obedecer à palavra de Deus. Não adianta a pessoa querer dizer que serve a Deus, né, se não adora somente a Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus não divide a glória dele com ninguém. Então, é Deus na sua vida, Deus na nossa vida, e ele morreu exatamente para fazer essa diferença na vida do homem, para que o homem entenda que o único caminho, a única verdade, e só quem tem vida para dar ao homem é Jesus Cristo de Nazaré. Então, João 15, versículo 10 e 14, diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Isso que a Bíblia diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Que a Bíblia diz que há no mundo é a concupiscência da carne, né? É a soberba da vida. E o mundo passa com toda a sua concupiscência. Mas aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Então, para finalizar, veja aí, Jesus foi enfático ao argumentar que aqueles que quisessem ser seus discípulos teriam que ter disposição para obedecer a seus preciosos ensinamentos. Sem obediência não há aprendizado e sem aprendizado não há discipulado. Discipular é muito mais que ministrar a alguém uma série de estudos, né? Então, é muito mais do que isso, irmãos. Discipular vai muito mais além do que estarmos ministrando uma série de estudo para aquela pessoa. Discipular é transmitir ao novo convertido a vida que recebemos de Jesus. É viver na prática os verdadeiros ensinos do Senhor. É você ensinar e você
viver e você procurar andar da forma que você está ali manifestando a palavra de Deus. Por isso que é uma caminhada dolorosa, porque muitas vezes dói, é um processo que dói. Você vai lutar contra você mesmo, mas tem que viver dessa maneira para que o Senhor venha autenticar a palavra que sair das nossas bocas, para que o Senhor venha autenticar a nossa vida, para que o Senhor venha derramar unção, derramar graça, poder e usar para a glória do nome dele, né? Então, é viver na prática os verdadeiros ensinos do Senhor Jesus. Então, olha, Tiago adverte seus leitores de que, ao vivermos o cristianismo apenas na teoria, sem a prática, não passamos de meros enganadores de nós mesmos, sem nenhuma identidade. Temos que ter uma identidade, temos que ter uma história, temos que ter alguma coisa que venha ali autenticar, que o Senhor, né, que você possa realmente passar e as pessoas verem que tem a graça, que tem a presença, que tem a bênção de Deus, que está falando ali, mas Deus está presente, manifestando assim a bênção e o poder no nome de Jesus. Eu vou fechar aqui lendo esses versículos aqui de Tiago, capítulo 1 e o versículo 22 até o versículo de número 24. Olha o que diz a palavra. Tiago 1, de 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não seja só um ouvinte da palavra, não. Ah, mas eu gosto demais, eu gosto de ouvir, é bom. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Mas não seja só o ouvinte. Permita que a palavra desça ao coração para que gere essa fé, a fé que produz a salvação, né? Para você tomar uma atitude de salvação. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então não mudou nada. Se só ouvir e não praticar, não muda nada. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência, né? Mas quando o homem se coloca à disposição de Deus e ele segue os passos do Senhor Jesus, que é um livro muito maravilhoso, muito bom. Eu indico a você esse livro. Em seus passos, que faria Jesus? É um livro que ajuda muito o homem nessa caminhada terrena, diante de várias situações da vida, que muitas vezes o homem erra. Mas aí você vai aprender. Se Jesus estivesse aqui agora, o que faria Jesus? Diante de uma afronta, o que faria Jesus? Diante de uma acusação, o que faria Jesus? Diante de uma calúnia, o que faria Jesus? Diante de uma injustiça, o que faria Jesus? Diante de uma situação onde a sua vontade é entrar na carne, resolver com a força do seu braço, né? Ou falar tanta coisa que não agrada a Deus, mas aí você vai pensar, o que faria Jesus nesse momento? Já que eu sigo a Jesus, já que eu estou seguindo os passos do Senhor, o que faria Jesus? Em certos momentos do ministério de Jesus, ele saiu de uma cidade, foi para outra cidade, para se afastar daquela situação, né? Então tem momentos na sua vida, para seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo é renúncia. É você tomar atitudes que as pessoas até criticam você, mas você vai muitas vezes se afastar, você vai muitas vezes ficar no seu lugarzinho ali e se preparar para que você tome a atitude correta que Jesus tomaria naquela situação. Como um bom discípulo de Cristo, nós temos que andar seguindo os passos do nosso Mestre. Então, o que é ser discípulo de Cristo é viver uma vida de renúncia, viu? É você renunciar à velha vida, o pecado, a si mesmo, né? Tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E eu sei que tudo isso aí dói. Mas é você andar pelo caminho estreito. Escolha andar pelo caminho estreito. É difícil. É doloroso.
muitas vezes, mas é maravilhoso seguir a Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua família, que você possa continuar cada dia seguindo a esse Deus maravilhoso, sendo canal de Deus aonde você estiver, sendo discípulo de Cristo, né? Sendo luz e sal nessa terra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que a bênção de Deus seja derramada em nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Receba aí o meu abraço, receba o meu carinho, a minha gratidão pela sua atenção, né? Por estar aí recebendo a palavra. E o meu desejo é que Deus continue essa boa obra. Com certeza Ele vai continuar, porque Ele começou essa boa obra e vai terminar e concluir para a glória do nome de Jesus na sua vida, em nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus.